Salve, salve, bom dia, começando mais uma live, desta vez na sexta-feira de manhã, né? Avançando, mais uma live número 82, avançando no nosso livro, nosso querido livro, travou, voltou. Então vamos lá, salve, salve, bom dia, começando mais uma live número 82, nosso capítulo número 17, avançando aqui a ritmo acelerado no nosso querido livro Ready Fire M, chegando já, meus amigos, na página 270 desse livro gigantesco, certo? Chegando agora na parte final do segundo estágio do desenvolvimento de um negócio. Nunca é demais lembrar que ao longo do livro o Mark Ford está nos apresentando 4 estágios do desenvolvimento de um negócio, de um grande negócio. O primeiro estágio é a infância de 0 a 1 milhão em faturamento anual, a segunda infância de 1 a 10 milhões, a adolescência de 10 a 50 milhões e a maturidade de 50 a 300 milhões aí de receita anual, certo? Indo agora, avançando no segundo estágio, nós temos um capítulo bem pequeno, né? Vai um respiro aqui pra gente quase. Né? Depois de capítulos longos aí que a gente viu ao longo dessa semana, lives com mais de 30 minutos, né? Foi as primeiras vezes que eu passei mais de 30 minutos na live, e nesse capítulo aqui nós temos um pequeno respiro, vamos dizer assim, é quase uma vírgula dentro do livro como um todo. Nesse capítulo, o Mark nos apresenta aqui o Ready Fire M, a metodologia dele em ação, né? Então, é o que a gente vai ver hoje, né? É mais uma pequena recapitulação. Amanhã a live será sobre um resumo do que a gente viu no segundo estágio. Então vai ser muito bom para consolidar as grandes ideias do capítulo na nossa cabeça, né? Também vai ser uma live meia resumo, para então no domingo a gente entrar de vez para o terceiro estágio de desenvolvimento de um negócio, certo? Mas sem mais delongas, vamos para esse capítulo número 17, falando aqui sobre Ready Fire M em ação. Esse é o nome do capítulo. E aí ele nos lembra, né, que esse método, o método Ready Fire M de construção, de execução de negócios, ele serve para aumentar a velocidade na criação de produtos inovadores de empresas no segundo estágio. Isso é muito importante a gente lembrar. A intenção do Mark aqui colocando em contexto do livro, é que essa metodologia do Ready Fire M, do preparar, atirar, né, ou preparar fogo e depois apontar, é que nós utilizamos no segundo estágio. No primeiro estágio, de 0 a 1 milhão, a sugestão dele é outra. Mas ele coloca aqui um adendo que esse método ele é muito bom para que nós conseguimos atingir mais resultados em menos tempo, utilizando menos recurso. E isso é possível, anotem essa, isso é possível porque nós, utilizando esse método, priorizamos ação. O planejamento quase não existe, é muito pouco, é muito rápido, direto ao ponto. A gente prioriza ação nesse modelo, né? Então é aquela ideia, é preparar, atirar. Né? Tem até um dos capítulos que a gente viu essa semana, ele se chama Por que você não está atirando ainda? Né? Porque você não começou a atirar, né? Então essa é a ideia, é fazer uma preparação rápida e atirar. Então, beleza, ele fala isso no contexto, no desenvolvimento de um negócio de segundo estágio, mas a sugestão dele com esse capítulo, né, que de novo, eu repito, o nome desse capítulo é Ready Fire M em ação, é trazer essa metodologia para todos os aspectos da nossa vida. Então, mesmo no lado pessoal, onde nós temos algumas ambições, de repente um hobby, de repente a gente quer criar uma segunda fonte de renda, seja lá o que for, a sugestão dele, e ele inclusive cita aqui justamente a criação de uma segunda fonte de renda, a sugestão do Mark é que a gente utilize esse método, justamente porque ele prioriza a ação. A gente está em movimento rapidamente. Lembrando, né? Nós gastamos uma energia muito maior para sair da inércia do que para continuar em movimento.
é muito mais difícil para nós seres humanos colocarmos o trem em movimento, o trem que está parado, do que manter o trem andando. Vocês se lembram dessa... Tem a Ju, com certeza, acho que a Débora também estava na live, a Rita talvez, a Rafa talvez, meu pai talvez, o Marcelão acho que estava. Alguém se lembra da metáfora do trem? Essa é a questão aqui, né? A sugestão dele de colocar essa metodologia na nossa vida pessoal ou em outros âmbitos profissionais é justamente porque esse é um método onde prioriza ação, e priorizando a ação a gente consegue, né, tirar o trem da inércia com mais facilidade. E assim que a gente tira esse trem da inércia, é mais fácil manter ele em movimento. Então é mais fácil a gente desenvolver o nosso projeto, desenvolver aí, seja lá o que a gente estiver querendo, um hobby, um hábito, quando a gente começa, quando a gente dá o primeiro passo e depois a gente vai melhorando. Então é justamente esse o motivo da ordem ser preparar, atirar e apontar depois. O apontar é como se fosse o aperfeiçoamento daquele tiro que você deu, né? Então, avançando aqui com as ideias do capítulo, ele traz um exemplo muito legal sobre alguém que quer se tornar um diretor de cinema, né? Um filmmaker. Ele fala o seguinte: se a gente for pegar aqui o meio natural das coisas, vamos dizer assim, como o senso comum nos fala, para se tornar um diretor de cinema, o que você precisa fazer? Você vai passar ali alguns meses estudando qual universidade você vai fazer, né? Qual escola de filmagem aí de cinema você vai se graduar, você vai estudar, beleza? Esse é o primeiro passo. Depois você vai investir ali dezenas, talvez centenas de milhares de reais nessa formação, né? Pagando a escola para que você tenha as aulas, certo? Depois, tendo investido essa grana, você ainda tem que investir aí potencialmente uns 4 ou 5 anos de estudo, né, de provas, de graduação, né? Então, além do dinheiro, você precisa investir o seu tempo, né, para se formar e conseguir aí o seu diploma, né, o seu certificado de filmmaker, né? Beleza, dominou a teoria. E aí você vem para o outro ponto, que né, depois de formado, você vai ter que ir atrás de um emprego. Então você pode passar aí, de repente, uns 3, 4 meses procurando emprego em alguma agência, alguma produtora, algum estúdio de cinema, seja lá o que for, para que você consiga finalmente colocar em prática aquilo que você aprendeu ao longo dos anos na sua graduação na escola de cinema, certo? E aí, por fim, segundo Mark, você fica aí de 10 a 20 anos trabalhando na sua carreira, né? Com ali, trabalhando na chance, né, de conseguir estourar aí e fazer um grande filme, né? Esse é o meio tradicional, certo? Esse é o jeito onde nos foi ensinado, é o jeito que é o senso comum, né? Então, aplicando o Ready, Fire, Aim, ele traz aqui um exemplo verídico, né, real, de um cara chamado Mark Singer. Esse cara, o Mark Singer, ele era um imigrante inglês, ele estava nos Estados Unidos, né, e ele estava desempregado. E ele estava lá em Nova York, né, e ele ficou sabendo de um rumor de que existiam algumas pessoas sem teto, né, alguns mendigos morando no metrô, numa parte do metrô de Nova York abandonado. Olha para vocês verem a história, que interessante. E aí ele ficou sabendo desse rumor, e aí aquilo ficou na mente dele, ele ficou encucado com aquilo. Ele falou: porra, como que esses caras moram no metrô? Como que eles chegam lá, né? Como que eles se alimentam? Tipo, como que eles conseguem viver em comunidade dentro do metrô? E aí essas perguntas ficaram na cabeça dele, e ele começou a investigar até o ponto que ele descobriu num jornal independente uma matéria de um cara falando a região, a suposta região onde ficava essa comunidade escondida, vamos dizer assim, essa comunidade subterrânea, né? E aí ele pegou e começou a andar pela região, o Mark Singer, ele começou a andar pela região tentando identificar
essas pessoas, né, tentando encontrar qual era o caminho para chegar nessa cidade subterrânea. E aí ele passou algumas semanas ali nas redondezas e tal, aí começou a trocar ideia, conversar com alguns mendigos, alguns ambulantes, né, algumas pessoas ali que aparentemente moravam na rua, para ter alguma pista. E ele ficou tentando, investigando, conversando com esses caras, até que finalmente alguém deu uma pista para ele, né, e convidou ele para entrar na cidade subterrânea. Você imagina, porra, no metrô de Nova York. Aí ele falou, né, aí o Mark fala aqui que a experiência desse cara entrando era tipo Alice no País das Maravilhas, né, entrando na toca do coelho. É puta, experiência maluca, né? Deve ser uma experiência maluca. E aí, enfim, resumo da ópera. Esse cara começou a se relacionar com essas pessoas a ponto de ter ali dentro da comunidade um espaço dele, onde ele passava meia parte do dia, né? Metade do dia ele passava lá conversando, interagindo. Ele estava realmente fascinado pelas pessoas, por como elas viviam, né? Até que num jogo de baralho, enquanto eles estavam ali conversando, gastando tempo nesse subterrâneo aí, nessa comunidade subterrânea, alguém teve a ideia e falou pra ele: cara, por que você não faz um filme disso daqui? Segundo, né, o que o Mark tá me falando aqui no livro. Por que você não faz um filme disso daqui? E isso imediatamente grudou na cabeça dele, né? Todo aquele interesse genuíno que ele tinha, aquela curiosidade, né, que ele se perguntava como essas pessoas vivem, né? O que elas fazem lá dentro, né? Como que elas chegaram lá, como que elas entram lá, enfim, todas essas perguntas ele foi respondendo ao longo do tempo, e a ideia do filme deu um estalo na cabeça dele que ele falou: porra, pode ser interessante para outras pessoas. Isso daqui que eu estou investigando pode ser de fato curioso para mais pessoas. E aí ele começou, vejam vocês, a ir atrás de formas de gravar um filme. E esse cara não sabia absolutamente nada. Como eu disse no começo da história, ele era um imigrante inglês, desempregado. Ele não tinha a menor ideia de como se produzia um filme, mas a ideia bateu tão forte na cabeça dele que ele estava decidido a aprender a fazer um filme. E foi o que ele fez. Ele começou, né, com um pouco dinheiro que ele tinha, com as economias dele, ele começou a comprar o material necessário, né, os equipamentos necessários para fazer a filmagem. Isso foi, se eu não me engano, no ano 1999, ele começou a fazer isso. Então você imagina como que era naquela época, né? Os equipamentos deviam ser bem mais caros do que hoje. Enfim, ele começou a fazer e começou a filmar. E ao mesmo tempo que ele começou a filmar e fazer as coisas, ele também comprou livros de filmagem, né? Vamos dizer assim, a teoria do cinema. Livros que potencialmente as pessoas consomem nessas faculdades aí, ou nessas escolas de cinema. Então, ao mesmo tempo que ele ia fazendo, ia captando as imagens, ia entrevistando as pessoas, fazendo o seu documentário, ele foi estudando ao mesmo tempo para ir lapidando a obra dele, né, o que estava sendo feito. Resumo da ópera: meses depois, esse cara, ele foi responsável por ajudar essa comunidade com o dinheiro que ele conseguiu do filme. E vejam vocês, o filme ganhou o Festival de Sundance, né, o Sundance Film Festival de 2000. Ele ganhou isso como... ele fala que ele, na verdade, ganhou vários prêmios nesse Festival de Sundance. E quem conhece aí minimamente cinema sabe que esse é um dos festivais mais prestigiados, né? Principalmente, se eu não estou enganado, de documentários, dessa linha mais independente, assim. Esses festivais adoram esse tipo de filme. E ele ganhou. O nome do filme é Dark Days. Se você jogar no YouTube, eu vou depois colocar nos stories, aqui no meu perfil, para vocês verem o trailer e vocês verem... Cara, é um negócio cabuloso, assim, é diferente. Tipo, o trailer, ele tem uma pegada muito dark mesmo, como não poderia ser diferente. As pessoas estão debaixo da terra, porra. Não tinha como ser diferente. Então, toda essa história que o Mark nos apresenta do Mark Singer, o Mark Ford nos apresenta o Mark Singer, é justamente para falar sobre a metodologia do Ready Fire M, né? Esse cara, ele se preparou minimamente, para dizer que ele se preparou, entrou em ação, né? Começou a atirar, começou a gravar o filme dele, e à medida do passar do tempo que ele ia gravando, ele foi aperfeiçoando com o estudo dele em paralelo.
Então a gente vê assim, né? Ele fala, ele é um filmmaker de verdade. Ele não precisou investir centenas ou dezenas de milhares de dólares numa faculdade de cinema, né? Ele não precisou investir, sei lá, de repente 5, 6 anos da vida dele sentado numa sala ouvindo alguém falar as teorias. Não, ele foi e sujou a mão dele de lama mesmo. Ele falou, vamos ver do que é feita essa porra. Se eu quero ser um diretor de cinema, eu preciso sujar minha mão como um diretor de cinema suja. Claro que ele precisa ler, é claro que ele não estava negligenciando o estudo, mas ele estava priorizando a ação. Esse é o ponto importante. Então, a conclusão aqui do capítulo, né, que é a provocação que o Mark Ford, o autor, nos propõe, é justamente, né, nós colocarmos em execução tudo que a gente quer fazer. Né? A gente colocar em ação todas as ideias que passam pela nossa cabeça. Ele fala, cara, que a gente, né, se a gente tem algum hobby, alguma intenção, assim, até novamente a criação de uma segunda fonte de renda, a gente deve fazer esse tipo de execução, né? A gente deve colocar a ideia para funcionar, para correr imediatamente. De novo, porque foi isso a gente falou já numa das lives anteriores dessa temporada. Que é o fato de que se você não coloca a ideia genial que você teve em execução rapidamente, as chances são que você nunca vai ter essa ideia executada com o seu potencial máximo, mesmo que você venha fazê-la depois de, sei lá, um mês, uma semana, 2 anos, enfim. Para você pegar a vibe mesmo do momento eureka, você precisa começar a executar essa ideia o mais rápido possível. Então, não vou entrar em detalhes aqui, né, de novo, sobre a metodologia Red Fire Am, que foi o que a gente foi vendo nessas últimas lives, e provavelmente vai ser o que a gente vai ver na live de amanhã, que vai ser um resumo dos principais problemas, desafios e oportunidades dessa metodologia, né, que é o do segundo estágio do desenvolvimento de um negócio. Então, se você quiser ver, né, veja a aula de amanhã, ou depois você assiste as lives que passaram. Mas a ideia é essa, cara. A gente tem que ser rápidos na execução, né? Ele fala aqui para você escolher uma única coisa que você quer fazer, um único projeto, né? E ele diz também a experiência dele como filmmaker, como diretor de cinema, que foi completamente o oposto desse exemplo desse cara que ganhou o festival e o caralho. Mas ele fala da satisfação pessoal que ele teve em conseguir produzir o próprio documentário, né? Que esse cara, que o autor desse livro, ele treina jiu-jitsu, né? Ele é um praticante de jiu-jitsu. E ele falou que ele sempre teve a vontade de fazer um mini documentário ali de meia hora sobre jiu-jitsu. E ele foi na mesma metodologia. Só que o documentário ficou uma bosta. Ficou muito ruim. Tipo, o filho dele e os amigos do filho dele falaram assim, cara, não mostra isso pra ninguém, tá muito ruim. Mas ele tipo, concordou, né, que tava ruim, mas ele se sentiu satisfeito, porque era um hobby para ele, né? Então, essa é a ideia. Para concluir, ele até cita aqui um embasamento científico. Ele falou que tem um amigo dele que tem como hobby a prática de tiro ao alvo. Sabe aqueles... O cara joga tipo um prato assim pro alto, sei lá que porra é aquela, e aí com uma espingarda, sei lá com que arma, uma arma X, o cara acerta o alvo em movimento voando, né? O prato lá. Não sei se vocês já viram, vocês sabem do que eu tô falando? Enfim, esse cara ele tem esse hobby de tirar o alvo, né? E a metáfora aqui, o que dá nome ao livro, tem tudo a ver com esse hobby, com o tiro ao alvo. Então, ele conversando com o amigo dele, ele descobriu que ultimamente essas escolas, essas práticas de tiro ao alvo têm feito uma nova abordagem para ensinar as pessoas, né? Eles falam o seguinte, que a abordagem deles é justamente a que o Mark Ford está apresentando, que mesmo o cara que está ali literalmente com uma arma na mão e ele tem esses 3 passos, né, o de preparar, apontar e atirar, ultimamente, segundo o Mark, tem se ensinado que as pessoas devem preparar, atirar e apontar. Como assim? Aí a explicação científica dele
é basicamente o seguinte, ele fala que as pessoas, nós seres humanos temos no nosso cérebro já funções de equilíbrio, de mira, né, de percepção de espaço e tudo mais. Quando nós propositalmente tentamos mirar, né, apontar, que seria, né, o segundo passo aí do preparar, apontar e atirar. O apontar, se a gente coloca antes do atirar, a gente acaba influenciando negativamente no nosso reflexo natural. E aí ele fala, pensa o seguinte, quando você vai servir uma xícara de café, ou você vai colocar água no seu copo, ou então quando você vai desligar a televisão, você não pensa nisso, né? A gente não fica mirando, caralho, eu não posso errar o copo, né? Não, você já tem esse senso naturalmente. É claro que no tiro ao alvo você precisa de uma prática mais apurada, né? Você precisa de um pouco de técnica. Você, né, por exemplo, no basquete, o arremesso da bola, então, eu acho que entra na mesma coisa. É óbvio que precisa de prática, mas a verdade é que quando a gente tenta pensar sobre isso, acaba dando errado, né? E o que a Viviane falou é a intuição, né? Você deixa a intuição se aflorar porque você já treinou isso várias vezes. Inclusive esse foi o assunto da nossa segunda temporada de lives, do livro Relentless. Pra mim, eu acho que é a minha temporada favorita até. Acho que foi o livro que eu mais curti ler até agora aqui nessa temporada de lives. E lá ele fala muito disso, de você treinar tanto que quando chega na hora do vamos ver, né, no caso dos atletas, na hora do jogo oficial, você deixa a sua intuição aflorar, né? Você deixa o seu dark side tomar conta do negócio, né, como ele fala lá no livro. Enfim, então tem também o embasamento científico aqui que o Mark Ford nos apresenta, espero que tenha feito sentido. Uma live aqui de uma pequena vírgula no livro, né, um respiro, sem tanto conhecimento técnico, para a gente conseguir aqui seguir no nosso ritmo, né? Exatamente, você ajusta a direção durante a viagem, igual a Débora falou. É exatamente essa a ideia. Repetição, memória muscular, automatização. Acho que meu pai tinha falado alguma coisa que não dá para esperar vento a favor para sair navegando. Corrigir a rota o tempo todo, exatamente. Essa é a ideia. Aquela também a outra frase batida é que não existe marinheiro bom em mar calmo. Então você sai da porra do porto, sai da sua zona de conforto e depois você se vira para sobreviver, né? Então essa é a ideia desse capítulo. Ready, Fire, em ação. Matamos o capítulo 17. Amanhã, sabadão, 9h03 da manhã, estamos aí de novo com o capítulo 18. Espero que tenha feito sentido para você. Se você curtiu essa live, clica aí no coraçãozinho para dar aquela moral e a gente distribuir organicamente aqui, né, nos caminhos escondidos do Instagram, driblando o algoritmo. Deixa o seu like aí para ajudar nessa distribuição. Se você tem curtido, manda pro seu amigo, vai me ajudar pra caramba também. E assim vamos caminhando para o final desse livro, né? Já estamos aqui, já passamos da metade, falta aí mais ou menos uns 10 dias pra gente finalizar, certo? Amanhã estamos aí de volta com um resumão do que a gente viu nos últimos capítulos do segundo estágio do desenvolvimento de um negócio, certo? Vamos ver os principais problemas, oportunidades e desafios. Vamos que vamos. Valeu, boa sexta!